Olá, sejam todos e todas bem-vindos. Eu queria pedir desculpa para vocês, porque essa aula era para eu ter colocado junto com a outra aula, mas ela acabou ficando ruim e eu esqueci de regravar. Bom, então retomando, essa é a terceira parte da primeira parte da segunda aula, que eu trato de Brasil colonial no século XVI e XVII, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre como era a sociedade colonial. Era uma sociedade colonial que a gente tem que pensar. Lembra da economia colonial que era toda pautada pelo engenho de açúcar? Esse engenho condicionava a sociedade, como a sociedade se via. Ou seja, as relações sociais reproduziam a ordem econômica, o que determinava uma sociedade rural, estratificada, demarcada por espaços, onde cada pessoa podia ir de acordo com a sua condição econômica e comandada pelo senhor de engenho, assim como ele comandava a economia. Certo? Bom, algumas características básicas da nossa sociedade colonial. Era uma sociedade extremamente patriarcal, onde o homem, representado pelo senhor de engenho, era o eixo e centro das decisões políticas, sociais e familiares. Ou seja, ele decidia sobre tudo. E ele sozinho. Não havia repartição desse poder. Era uma sociedade aristocrática, controlada pela elite rural, representada pelos senhores de engenho. Patrimonialista. Isso do patrimonialista talvez seja um pouquinho chatinho de entender, mas vamos lá. É a falta de separação entre o público e o privado, ou seja, o comportamento social, tanto no setor público quanto no privado, e as relações eram iguais. Então, no setor público, que você deve agir com imparcialidade, é, aceitar pessoas para trabalharem de acordo com a capacidade, você aceitava as pessoas conforme as relações sociais. Isso vai se refletir no homem cordial, numa característica do homem do século XVI e XVII, que a gente vai ver daqui a pouco. E uma sociedade escravista. Só que a gente não entende a escravidão somente como um evento econômico, mas ele também é social, porque a escravidão em si ajudava a demarcar, lembra aqueles espaços que eu falei que cada um tinha os seus espaços? E o tratamento. Aqui a gente tem a pirâmide da sociedade do açúcar, no topo a aristocracia, no meio os homens livres, que eram poucos, e na base os escravos, a grande maioria. Bom, então vamos lá. O que é esse homem cordial? É um padrão de sociabilidade, de comportamento. Esse comportamento se resume pela tentativa que as pessoas da época tinham de personalizar as relações interpessoais. Ou seja, as relações interpessoais que seriam em outros lugares que não entre suas famílias e seus amigos seriam pautadas pelos sentimentos e não obedecendo a ordem legalizada, mas sim a ordem de amizades e lealdades pessoais. É, como, por exemplo, empregar o sobrinho de alguém num cargo importante ao invés de alguém que tá mais capacitado, coisas assim. Essas decisões importantes nessa sociedade eram tomadas por motivos particulares e não racionais. Agora a gente vai falar da escravidão, que era a base da nossa sociedade colonial. No começo, vocês lembram que quando Portugal quis implantar o sistema açucareiro no Brasil, tinha o problema da mão de obra. Quem viria trabalhar aqui? O que eles encontraram para resolver esse problema foi o Estado. Foi a escravidão para resolver o problema da mão de obra. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo sobre a escravidão em si. Que a escravidão, ela não é a mesma coisa. A gente não pode falar de escravidões iguais. Ela sempre tem que ser pensada de acordo com o significado que ela tem no período histórico que ela acontece, embora tenha características universais, como a dessocialização, despersonificação e coisificação da pessoa escravizada. Bom, outra coisa muito importante da escravidão como característica geral é que o sistema social tem que se estruturar em torno da exploração contínua da escravidão. O que isso significa? Que o sistema social é tão dependente da escravidão que se acontecer alguma mudança, ou você tirar, abolir a escravidão do nada, ou acontecer algo que impeça o fluxo contínuo de escravos, esse sistema vai ruir. O professor João, quando vocês forem ver Roma, ele vai falar de que Roma decretou uma época Pax Romana, que eles pararam de
guerrear. E lá os escravos eram prisioneiros de guerra. Foi um dos problemas que causou a queda de Roma, mas o professor João vai trabalhar melhor. A sociedade é dependente do trabalho escravo, que entra nessa estrutura, e o sistema de escravidão mobiliza diversas sociedades, como, por exemplo, a sociedade da qual é retirado o escravo, a sociedade que, às vezes, retira esse escravo, a sociedade que vende, a sociedade que compra, e assim por diante. Bom, no começo, os portugueses quiseram usar mão de obra indígena porque era mais fácil, os índios já estavam aqui. Mas eles não se adaptaram por uma barreira cultural no modo de trabalho. Isso da barreira cultural, a gente tem que pensar que não é dizer que o índio era vagabundo, que o índio não gostava de trabalho, mas só entender que o índio tinha uma ideia de trabalho, um sistema de trabalho muito diferente do que os europeus entendiam como e muito diferente do que eles queriam que os índios fizessem. Porque os índios, eles eram acostumados a trabalhar para o necessário, para a subsistência. E o resto do tempo era usado, e energia era usada para rituais religiosos, celebrações e guerras. Eles não tinham a cultura de trabalho em série como escravizado. E também o nosso nativo foi dizimado, tanto por guerras, tanto por doenças, e a própria escravidão fez com que eles fossem acabando. Outro empecilho para a escravização do indígena foi a atuação da Companhia de Jesus, que era um grupo de padres jesuítas que trabalhavam em missões nas áreas da América ou em algumas áreas mais afastadas da Europa cristã. E nessas missões eles ensinavam valores ocidentais e cristãos aos nativos, a quem não era católico. E isso resultou num processo de aculturamento com os índios, porque cada vez mais eles entraram em contato com a cultura cristã, com a cultura ocidental e foram perdendo os valores da sua própria cultura. E lembrando também que não só a Companhia de Jesus, mas a igreja era contra a escravização indígena. E também para os índios era um pouco mais fácil a resistência, porque eles conheciam muito bem o território brasileiro, o que facilitava a fuga. E eles também se recusavam a trabalhar, isso é uma forma de resistência. Bom, mas então, tudo bem, não deu certo a escravização do indígena. Mas por que o negro africano? Vocês lembram quando a gente trabalhou a expansão marítima, que eu disse para vocês, prestem atenção, que Portugal está fazendo o périplo africano, vai ser importante eles dominarem a costa africana. Pois é. Com esse domínio da costa africana, eles já tinham um esquema de tráfico montado, eles conheciam as populações locais, eles já tinham as feitorias, e esse esquema já estava montado e já era lucrativo. E eles também já tinham experimentado tanto a plantation quanto o trabalho do negro africano nas ilhas atlânticas e viram que dava certo. E os negros africanos tinham uma cultura que já lidava com ferro, gado, diferente da dos índios, que eles ainda não lidavam com esse tipo de material, o que era melhor para adaptação. E o fator mais importante, o alto lucro gerado pelo tráfico negreiro, que eles trocavam os escravos por fumo e vendiam por um alto valor na América, e mesmo o próprio senhor de engenho recuperava esse valor rapidamente pelo trabalho do escravizado. Mas, apesar do trabalho do negro africano ter sido predominante no nosso país, a gente não pode esquecer que ainda em regiões periféricas, que não tinham tanto dinheiro como no Nordeste açucareiro, a mão de obra indígena era usada, como em São Paulo, que estava uma região muito pobre, na própria Amazônia, que lá era muito mais fácil ter a escravidão indígena. Inclusive, a escravidão indígena continuou até meados do século XIX, como a gente vai ver nas aulas posteriores. Aqui é um mapa mostrando várias rotas do tráfico, de lugares que saíam da África, vinham para o Brasil, mostrando como as próprias etnias eram misturadas para evitar fuga e resistência, mas é mais para vocês verem mesmo. Bom, mas lembram que a igreja era contra a escravização do índio? Porque a do negro africano estava ok, estava tudo certo. Elas apoiavam. E qual era a justificativa? Que os negros não tinham a fé verdadeira no continente e vindo para cá serem escravizados, eles seriam escravizados, mas pelo menos iam virar católicos, não é?
Inclusive, eles tinham exemplos de santos negros para mostrar, como Santo Lesbão e a Santa Efigênia, que são esses da foto. Para mostrar, olha, vocês estão vendo esses santos? Eles vieram, eles encontraram a fé verdadeira. O que a gente pode achar da igreja eram críticas contra o excesso de tortura. O padre Antônio Vieira criticou também, mas não a instituição em si. Isso é importante. E quais os meios de resistência que os negros tinham contra a escravidão? Como eles foram trazidos e todos misturados com culturas diversificadas, línguas diversificadas, a resistência era difícil. Mas eles executavam a resistência mesmo assim. Fugas eram comuns individuais ou coletivas, agressões contra os senhores de engenho, às vezes resultando até morte do senhor de engenho, a própria resistência a serviços, aborto ou suicídio como uma maneira de resistência também, e principalmente os quilombos. Na época, o Conselho Ultramarino definia quilombo como um local de difícil acesso, onde negros fugidos se isolavam em ranchos e produziam para o seu autoconsumo. Hoje, a gente entende que os colombos da época precisavam de autonomia econômica e recompor algumas formas africanas de organização social. Aqui no mapa, eu coloquei um mapa com vários quilombos do Brasil, onde eles estavam. E, claro, que o mais famoso de todos foi o Quilombo de Palmares. Aqui a gente pode ver onde ele estava, pequeno, aí já aumenta, que ele ficava nessa região de Alagoas, primeiro na Serra da Barriga, na época era Capitania de Pernambuco, hoje é a União dos Palmares, em Alagoas, e aqui, maior ainda, ficava aqui. E o Quilombo dos Palmares, ele resistiu por muito tempo. Eu coloquei 1580, que foi uma data aproximada que eu achei do surgimento dele, e ele foi destruído pelo Domingos Jorge Velho em 1694. Então já dá 114 anos. E além do tempo que ele existiu, ele era muito grandioso, então ele representou realmente uma ameaça à ordem colonial brasileira. Principalmente durante a ocupação holandesa do Nordeste, que a gente vai ver na próxima aula, que ficou mais facilitado para os escravizados fugirem, e na época eles eram conhecidos como holandeses de outra cor, pela ameaça que eles provocavam para a sociedade brasileira também. Em 2017, o Palmares foi considerado como patrimônio cultural do Mercosul, desculpem. Eu vou colocar essa notícia na descrição do vídeo. E eu também vou colocar na descrição do vídeo uma notícia que fala como era a vida na época dos quilombos dos Palmares. Que caso vocês queiram caso vocês tenham curiosidade de ler, seria legal. Bom, vamos lá. Quilombo de Palmares. Ele resistiu por mais de 100 anos e chegou a ter 20 mil habitantes, que é quase o tamanho da minha cidade. Seu auge, como eu já disse, foi durante a ocupação holandesa em Pernambuco. A rotina do açúcar estava perturbada, fuga era mais fácil. Só que depois que os holandeses foram expulsos, os ataques a Palmares aumentaram. Porque a gente vai ver também que quando os holandeses foram expulsos, ficou mais difícil para os senhores de engenho conseguirem escravos. Então eles precisavam recuperar os que já tinham fugido. E também a prosperidade do quilombo chamava a atenção dos governantes, que precisavam fazer alguma coisa antes que o quilombo ficasse maior e aumentasse cada vez mais a ameaça à ordem colonial brasileira. Foram necessários 18 ataques para derrotar Palmares, e como todo mundo sabe, Zumbi foi o grande líder da resistência. E ele usava técnicas de guerrilhas, ataques surpresas, libertação de escravos e apoderamento de armas. O quilombo foi destruído em 1694 pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Zumbi conseguiu fugir, mas ele foi morto em uma emboscada em 20 de novembro de 1695. Desculpa. Agora, só para concluir, eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo. Por que Palmares foi o único, considerando o tamanho e a importância e a ameaça à estrutura social brasileira, se a escravidão foi abolida mais de 70 anos depois da queda de Palmares? E nesse período, como a gente vai ver com a mineração, o número de escravos aumentou. Por quê? Uma hipótese encontrada é a mudança no sistema escravista. Por quê? No século XVI e XVII, que a gente tinha o sistema de plantation, os escravizados viviam juntos numa senzala.
e tinha uma predominância de nascidos na África, além de uma grande diferença numérica entre escravos e homens livres e poucas oportunidades de alforria. Então, era mais fácil para os escravizados criarem laços, se identificarem na mesma situação, se rebelarem e fugirem, já que para eles a fuga era uma resistência, era uma das resistências, e a alforria não era visto. Já depois, com a economia mineradora, os escravos viviam mais separados, porque os senhores de engenho não tinham muitos escravos. Por exemplo, o senhor de engenho os mineradores. Um minerador com muitos escravos tinha 40. E os escravos na economia mineradora tinham mais autonomia no trabalho, eles não ficavam trabalhando com vigilância, às vezes eles trabalhavam separados. E além da alforria ser dada mais facilmente, às vezes eles conseguiam juntar algum ouro escondido e comprar essa alforria. E começou a acontecer uma hierarquia entre negros. Por exemplo, o sistema começou a criar uma diferença entre negros que vieram da África, negros que nasceram no Brasil, entre filhos de negros com brancos, entre ex-escravos libertos, entre nascidos libertos, e isso fez com que eles não se identificassem entre eles. Inclusive, negros livres e libertos apoiavam a instituição da escravidão. Então, essa mudança que acarretou na desunião é uma das hipóteses de por que Palmares foi o único grande quilombo que realmente foi uma preocupação para a ordem colonial. Bom, gente, aqui termina a parte 1 da aula 2. Agora eu vou gravar a parte 2 da aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e fiquem à vontade para isso. Antes de eu terminar, desculpa, eu tava esquecendo, deixa eu voltar. Eu lembrei que eu não estava falando disso. É muito importante isso, que da escravidão não ser pensada da escravidão ser pensada de formas diferentes. Isso também mostra como a escravidão do negro africano é diferente da escravidão que a gente vê no mundo antigo, que era uma escravidão mais pautada em diferença religiosa, em prisioneiros de guerra, escravos por dívida, e não segregava pela etnia, pela cor, e nem era um comércio lucrativo. Eu vou deixar também um vídeo do Nerdologia, que é um canal muito legal, que eu recomendo para vocês assistirem, que fala de uma forma muito interessante, muito rápida, não rápida, mas de um jeito que você não cansa, de um jeito fácil de entender, sobre essas diferenças da escravidão e por que não dá para justificar que é normal ter acontecido escravidão no Brasil, porque aconteceu sempre. Mostra a diferença dessa nossa escravidão e como você não dá para relativizar. Bom, agora eu terminei mesmo, gente. Muito obrigada e daqui a pouco eu gravo as próximas. Um beijo.